Futuro devs e devas do meu coração. Agora que a gente já criou o nosso header lá com o HTML, a gente vai começar a estilizar utilizando o CSS. Bora lá? Com o projeto aberto, vamos criar um novo arquivo chamado index.css na raiz do nosso projeto. Então, aqui a gente vem com o botão direito, novo arquivo, index.css. A primeira coisa que precisamos fazer depois de criar o nosso arquivo é importá-lo no nosso index.html. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar uma tag chamada link e vamos colocá-la aqui dentro do nosso head. Então, aqui, link. Essa tag contém duas propriedades. A primeira é a rel e aqui você vai ter que definir ela como style sheet. E a segunda é a href, que seria o caminho desse arquivo que nós queremos importar. Então, aqui, basicamente, vai ser index.css. Só para vocês entenderem, se aqui dentro, se esse arquivo tivesse dentro de uma pasta CSS, por exemplo, aqui seria css/index.css. Agora, a gente pode modificar o nosso arquivo de CSS e todas as modificações feitas terão mudanças visuais no nosso HTML. Agora, entrando num contexto mais técnico, entendendo a diferença entre classe e ID, que são as duas formas que a gente vai utilizar, que são possíveis da gente estilizar os nossos elementos HTML. Tem outras, mas eu vou falar no momento somente dessa. Então, vamos lá. Classe, ela é definida como ponto, nome da classe que você quer criar. E aqui dentro das chaves ficariam as propriedades CSS. E o ID, ele é definido com esse símbolo de jogo da velha e o nome do ID que você quer dar. E aqui dentro também vai vir o nome das propriedades CSS. Tá, e qual que é a diferença entre ID e classe? Os ID, eles são únicos, apenas um elemento na página pode ter aquele ID, enquanto classes podem ser repetidas e reaproveitadas. Seguindo essa linha de raciocínio, eu sempre recomendo utilizar classes ao invés de ID. Dá uma olhada no nosso header e aqui a gente consegue ver que o nosso header tem uma altura de 76 pixels. Todas as propriedades CSS são escritas em inglês. Então, vamos voltar no nosso arquivo. Eu vou criar aqui uma classe chamada cabeçalho. E aqui dentro eu vou pôr a altura de 76 pixels. Pronto, vou salvar. Indo para o nosso navegador, e se a gente dar um refresh e olhar aqui, o que é que mudou? Nada, o header continua, não tá com 76 pixels. Por quê? Se você assistiu o vídeo onde comento sobre os conceitos do CSS, provavelmente você já sabe a resposta. A gente precisa referenciar no nosso HTML o nome da classe que acabamos de criar. Então, vamos voltar aqui no nosso HTML e no nosso header a gente vai colocar um atributo chamado class. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar o nome dessa classe que a gente acabou de criar. Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V. É importante, gente, vocês saberem que esse nome ele tem que ser exatamente idêntico a esse nome aqui, porque senão as coisas não vão mudar e nada vai acontecer. Então, voltando aqui no nosso header, se a gente voltar aqui, a gente já consegue ver aqui, olha, tá vendo? Que tem aqui as propriedades, o nome da classe cabeçalho e tem uma altura de 76 pixels, que é justamente essa altura aqui onde ele está definido azulzinho aqui no nosso navegador. Pronto, agora vamos dar continuidade aqui no nosso header. A gente tem aqui os nossos textos e aí se a gente colocar aqui o mouse em cima, a gente vai conseguir ver que ele está utilizando uma fonte Monte Serra, a gente vai ter que importar ela do Google e o tamanho dela é 18 pixels. Então, voltando aqui no nosso HTML, nós temos várias LIs. E aí agora eu vou ensinar vocês como modificar, eu falei que teria outras formas. Tem como a gente estilizar a tag HTML diretamente, tipo assim, ó.
Eu ponho o nome da tag que eu quero e aí eu vou colocar a quantidade e quais são os atributos CSS que eu vou colocar. Então, se eu voltar aqui e dar um refresh e a gente pegar aqui, a gente consegue ver que as LIs agora estão com tamanho de 18 pixels. Qual que é o problema disso? Quando você tem várias LIs no seu site, isso aqui vai ser global, então vai alterar todas as LIs. Por isso que é interessante nós criarmos classes para cada um desses elementos. Então, a gente pode criar uma outra classe aqui, chamada tipo item lista, por exemplo. E aqui dentro eu vou copiar esse font size. Vou pegar essa classe aqui e vou colocar esse nome para todas as LIs. E agora, voltando aqui, continuou com font size de 18 pixels, só que agora ele está pegando dessa classe aqui, item lista. A cor é uma cor preta, então aqui eu vou colocar, essa daqui é a cor, então a gente vai utilizar a propriedade chamada color e vai definir a cor aqui. A gente precisa colocar esse jogo da velha antes, porque ele é uma cor hexadecimal. E quando todos os números são iguais, todos os 6 números são iguais, você pode colocar só os 3 primeiros, que ele já sabe que é uma cor preta. E aí, agora ele tá modificando aqui também. Agora a gente vai lá no Google Fonts e vamos pegar essa fonte que eu defini. Então, eu vou digitar aqui Montserrat, que é a fonte que eu decidi. E aqui no nosso, de início, eu vou importar só a fonte regular, que é a que a gente está usando aqui, e a partir do momento que tiverem outras fontes, a gente vai alterando. Então, aqui eu seleciono a família, então vou selecionar aqui, e aí eu venho nesse Embed aqui, e aí eu copio esse link, e eu vou colocar lá no head, junto com esse cara aqui do CSS. E aqui eu vou copiar esse font family e vou colocar aqui nos meus itens. E vocês vão ver que a cor, a fonte vai mudar. Tem algumas coisas aqui que precisamos discutir, que são coisas fixas que nós temos no nosso navegador. Cada navegador tem uns estilos pré-definidos, então a gente precisa resetar esses estilos para não ficar atrapalhando aqui, por exemplo, que a gente tem uma margem. Isso daqui não foi eu que defini, ele tá pegando aqui, ó, tá vendo? User Agent Style Sheet. Então, eu vou colocar aqui margem 0, padding, que é também um outro tipo de margem, só que ele é como se fosse um preenchimento mesmo interno. 0 e vamos ver. Pronto, agora tá tudo certinho aqui, bonitinho. Ele definiu, ele removeu as margens e tá tudo certinho. Agora a gente vai utilizar o nosso header de acordo aqui com o nosso Figma, né? O nosso layout. E aí a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui no nosso HTML. Primeiro que eu vou dividir isso aqui, esse Instagram e Facebook, eu vou tirar de dentro dessa lista. E vou criar uma div aqui e colocar, por enquanto, como se fosse um ícone aqui, mas a gente vai trocar isso por uma imagem. E Facebook. Agora no nosso cabeçalho eu vou colocar aqui um display, a propriedade display flex. Daí eu vou colocar a propriedade flex direction, que é para poder falar como que vai ser esse grid, né? Esse grid vai ser uma linha. Eu vou colocar a propriedade justify content space between, evenly, na verdade, para poder dar um espaço entre
cada um dos filhos aqui do header e um align item center para todos ficarem centralizados aqui no header. Vou copiar isso aqui, né, porque eu já falei que quando a gente altera isso daqui, as alterações não são feitas. Então a gente vem aqui no nosso cabeçalho e vamos colar essas informações. Pronto, agora pegou todas as modificações aqui. E aí agora aqui no nosso UL, eu vou criar uma classe aqui para nosso UL chamada de lista. E aqui eu vou criar um lista. E dentro desse lista a gente vai colocar a propriedade list style. Tá vendo essas bolinhas? Elas vêm pro padrão. Então eu vou setar aqui ela como none para ela poder ficar. Vou colocar um display flex para elas ficarem todas em uma linha só. Daí eu vou pôr o flex direction só para confirmar isso, né? Que ele vai ser de linha. A gente vai pegar aqui. E em cada item da nossa lista eu vou colocar uma margem. Se a gente vir aqui no nosso layout, a gente vai ver que entre esses itens a gente tem uma margem de 40 pixels. Então, aqui na nossa lista eu vou pôr aqui um margin right 40 pixels, para ele dar esse espaçozinho aqui. E aí a gente vai colocar em cada item da nossa lista. Ops, coloquei no lugar errado. E pronto, tá ficando já parecido, né, com o layout, já tá ficando bem parecido. Agora, o outro ponto que nós vamos mexer aqui é relacionado às imagens. Então, eu vou vir aqui no Figma e vou exportar essas imagens. Vou dar um export aqui. Aí eu vou exportar ela. E vou salvar como logo e vou clicar aqui no nosso curso para ele salvar lá dentro. Vou fazer isso com o Instagram e o Facebook. Daí agora, aqui onde a gente tá usando a logo do cachorrinho bonitinho, a gente vai passar o caminho da nossa logo, que vai ser logo.png. Aí voltando aqui, ele já vai carregar a nossa logo. E aí aqui no Instagram e no Facebook, a gente vai, eu vou copiar isso aqui, vamos pôr aqui, ó, o logo da plantinha, que é o nome do site que eu coloquei. E aqui a gente vai trocar para logo do Facebook e logo do Instagram. E aqui a gente vai trocar os caminhos, que é instagram.png e facebook.png. Daí quando a gente voltar, elas vão estar mais parecido aqui do nosso layout. Aqui na nossa imagem, ela tá definida como 73 por 74. E se a gente voltar aqui, basicamente, né, exportou um pouquinho maior, porque tava 74.5 e ele arredondou, basicamente. É isso, pessoal. Nesse vídeo eu quis trazer alguns conceitos do CSS em si, mas a gente ainda não finalizou. Vocês podem observar que ainda faltam uns detalhes aqui no nosso header. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, porque eu não tô querendo que esse vídeo fique muito grande, então acho ideal a gente continuar isso no nosso próximo vídeo. Pode parecer um pouco sombrio assim agora nesse primeiro momento, mas eu irei fazer alguns vídeos explicando as principais propriedades CSS que tem, como que a gente usa e por que a gente deve usar. Mas se você for do tipo de pessoa curiosa, que gosta de aprender, eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai lá dar uma olhadinha, que aí você vai conseguir ver o que cada propriedade CSS faz, e aí você pode dar uma brincada aí só. Bom, gente, lembra que isso é um passo contínuo, a gente vai aprendendo coisas novas todos os dias,
E até pra mim, hoje, às vezes eu esqueço algumas coisas e eu tenho que pesquisar, porque eu não lembro direito o nome da propriedade e pra que ela serve. Então, usem a abuso do Google, pesquisem mesmo, não tenham vergonha de pesquisar, porque é dessa forma que a gente aprende. Então é isso, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.